A todos, boa noite. Mais um episódio especial, inclusive. Muito especial. Do 90 Minutos Podcast. Everton, boa noite, meu irmão. Boa noite, Rodrigo. Mais uma vez estamos juntos, né? 31º episódio. E este episódio é especial demais, né? Com Carlos Germano, jogador de Copa do Mundo, jogador campeão por onde passou, né, Everton? Multicampeão, né? E se tornou também treinador de goleiros, né? Enfim, temos... Ele vai contar a história dele. Num tiro curto de mais ou menos 1 hora de bate-papo, iremos conversar com Carlos Germano, que já aparece aí na tela para vocês. Mas antes, Carlos, permissão sua para a gente falar aqui dos nossos apoiadores, que é importante. É importante a gente falar. Como é, né, meu irmão? É importante demais. É verdade. É mais importante do que o bate-papo. Não. Mas essa aí eu vou discordar, meu irmão. Mas temos que falar, né, Everton? Enfatizar. Então, R-Meias é R.Meias. R.Meias, loja virtual onde você encontra meias antiderrapantes. Na nossa época, eu fui atleta também, Carlos. Não tínhamos esse mecanismo, né, das meias antiderrapantes. Era meião e meia e acabou-se. Meião e acabou, meu irmão. E tome cacete. Tome bolha e cacete. Pau cantava. Vic Home Decor. Loja de decorações de interiores. Eu desejo para você o que eu desejei para Sorato, viu, Carlos? Que sua esposa entre na @. Lá na lojinha lá online. Tem muita coisa boa, viu? Não fica acanhado, não. Vamos gastar um pouquinho lá. Próxima internet, meu irmão. Nosso amigo Elenilson, Sensei, né? Que nos dá esse mecanismo. Né? Obrigado, Elenilson, pelo serviço que você nos fornece aqui de internet de alta velocidade. Dudu Conveniências. Fornece bebidas. Se Carlos Germano estivesse aqui ao vivo e a cores, um dia, se Deus quiser, o traremos aqui. Com certeza. Ele ia degustar água mineral, refrigerante, suco. Quem quisesse cerveja, enfim. Ficava a critério dele. À vontade, né? Dudu. Mundo das Carnes. Fica de lado de Dudu Conveniência. Então, são irmãos, nosso amigo José. Fazer uma invejazinha aqui a Carlos. Carlos Germano, por favor, presta atenção. Ó, Carlos. Maravilha, hein? Rapaz, coisa linda, o nordestino, modéstia à parte, Carlos, e não menosprezando a você que é do Sul e carioca se tornou, né? Temos amendoim, né? Temos queijos aqui, temos mortadela, temos azeitonas e temos... O que isso aqui é o que mesmo? Isso é o salamezinho, como é o... Frango, aliás, peito de peru. Enfim, tem muita coisa boa aí. Mundo das Carnes. Mundo das Carnes, nosso amigo Giuseppe, né? Felipe, que faz esse meio campo aí, show de bola. Show de bola. Meu irmão, Fisiocenter. Nosso amigo e irmão Dr. Elton, fisioterapeuta. Fisioterapeuta. Precisou, Carlos, alguma vez de fisioterapia? Bastante, né? Goleiro especialmente, né? Também. É joelho, é cotovelo, é mão, é tudo, né? Dr. Elton, além de muito bom, ele é um ser humano extraordinário. Extraordinário, né? Meu irmão, Madeireira Cavalcante. Nosso parceiro Rodriguinho, que centroavante também tá machucado. Tá machucado, tendão, né, rapaz? Tá frequentando lá a Fisiocenter. Tá, né? Casa Lotérica Trevo da Sorte. Do nosso amigo Vascaíno Jorge, que eu já mandei, viu, Carlos, não foi? A camisa que você autografou. Foi mesmo, é verdade. Jorge tá ligado já conosco. Tá com a gente aí, né? Tá conosco aqui e eu mandei juntamente... Foi autografada para a camisa de Jorge e a camisa de Valbinho. Maravilha. Rede Paraíba de supermercado Nosso mesmo. amigo Edilson, certo? Que é flamenguista, né? Flamenguista, daqui a pouco vai sofrer um pouquinho. Mas é de lei, né? O Flamengo hoje está fazendo o povo sofrer, né, Carlos? Verdade. Fazer o quê? Graças a Deus. Bazar dos camelôs. Só pra gente não, né? É verdade, Carlos. Vazar dos camelôs você encontra de pegador de roupa, bola de gude, tudo. Como diz aí o Sérgio Pano, chinelo. A peste lá tem. Pronto, tem até a peste. Procure lá Marquinhos Ade, na Dona Wanda, e um grande abraço a seu Toninho Jesus, figura humana. Não podemos esquecer do nosso amigo Júnior Lima, do Beto Marinho e do nosso amigo Dr. Cleiton Viriato, que estão com a gente sempre, né? Um abraço a todos e sem mais delongas, vamos partir para o que interessa. Uma boa noite, meu amigo. Boa noite, Carlos. Germano, seja bem-vindo ao 90 Minutos Podcast, nosso humilde casa. Diga-se de passagem, você é uma figura multicampeã e aqui sinta-se abraçado por
nós guarabirenses e por todos que amam o Vasco. Sejam bem-vindos. Boa noite e bem-vindo. Obrigado, essa turma toda aí está empenhada aí para a gente bater esse papo hoje. Bom, prazer, né? Tempo aí que a gente já vem conversando, né? Verdade. Isso. Em relação ao convite, cara, porra, muito legal. E hoje eu estou no Rio, né, cara? Eu estou trabalhando no Espírito Santo. Quando a gente estava conversando, eu estava lá no Espírito Santo, né? Então peguei uma folgazinha de 10 dias, né? Estou em casa aqui com as meninas, né? Com a esposa e batendo esse papo aqui falando sobre o nosso Vascão. E muito solícito, né? Já que é o primeiro dia de folga do cara, a gente já pega ele. Já pega e abraça. Aliás, ele nos abraçou. É né? verdade, abraçou nossa causa. Muito obrigado, Carlos. Não, mas esse tipo de situação pode ficar tranquilo que a gente já vem rindo à toa. Muito obrigado. Verdade. Muito obrigado. Carlos, a gente aqui na Paraíba, e você deve ser conhecedor disso, né? Aqui no Nordeste, inclusive na Paraíba, e na região que a gente está, que é Guarabira, que compõe várias cidades aqui, tem muito vascaíno, não é, Everton? Muito vascaíno aqui. A torcida do Vasco é gigantesca. Aqui, Carlos. verdade. Aqui a briga aqui é Flamengo e Vasco. E acabou. E acabou a história, é verdade, acabou. Quando o Flamengo ganha ou o Vasco ganha, aqui é guerra no bom sentido da palavra, pelo amor de Deus, né? De carreata, de foguetório, de homem, é trio elétrico, é tudo aqui, sabe? E aí abraçar todos os vascaínos que estão com a gente agora, vendo a gente, os flamenguistas também, né, Everton? Todo mundo aí. Quem admira um trabalhador da bola e vencedor, assiste, independente de qual clube. É verdade. Então, assim, Carlos, nós queríamos iniciar esse bate-papo sabendo como iniciou sua trajetória, quem te descobriu, quem te levou para o Vasco, como foi, meu irmão? Nos permita... Vamos lá, claro, é um prazer poder contar um pouco dessa história toda, né? Eu sou capixaba, né? De uma cidade do Domingos Martins, no Espírito Santo, cidade que fica a 40 quilômetros da capital, Vitória. Cidade de interior, né? Então, como todo bom menino de interior, era futebol o dia todo, né? Você não tem... Assim, você pratica o esporte, tem várias coisas que você pode fazer, mas o futebol, como é o nosso carro-chefe, todo menino quer ser jogador de futebol, né? E no meu caso não foi diferente. A gente brincava, era o dia todo, o Everton, sabe como funciona, né? Sim, sai do colégio, final de tarde na rua mesmo, faz aquele golzinho pequeno. Isso. Os times o dia todo, é dessa forma. E naquela época, Carlos, como não tinha, perdão até de interromper o seu raciocínio, naquela época não tinha redes sociais, não tinha internet como tem hoje, e o brinquedo do menino era a bola no meio da rua, não era, Carlos? O garoto do interior é isso, né? Futebol, meu pai gostava de pescar, pegar passarinho, são essas coisas, né, cara, que o menino faz, né? Andar de cavalo, então é dessa forma. Mas o futebol sempre, e como realmente não tinha tanta informação, né, o que a gente vinha era nos jogos de fim de semana, né, sábado e domingo, passava na televisão, e jornal, né, os pais acompanhavam o jornal, a gente não acompanhava tanto, a gente via mais os jogos mesmo. Isso. E qual a criança, né, Rodrigo, que não brincou de... No meu caso, eu defendia uma bola e falava que era o Acácio. Então, é verdade. Brincou, assim, a gente se imaginava num atleta, né, Carlos? Fazia um gol e falava que era o Roberto Namiche. Então, verdade. E eu comecei a jogar na escolinha da cidade, né, o Esporte Clube Campinho. Cara, e no Espírito Santo tem uma competição chamada Copa Gazetinha. A Gazetinha por causa da Gazeta. A Gazeta era uma filial da TV Globo, né? Então tinha um jornalista que fez a Copa Gazetinha, que ela existe até hoje. Aí a Copa Gazetinha sempre revelou muitos jogadores, né, para o Brasil todo, e principalmente para o Vasco, porque tinha na época um senhor chamado Sr. Nelson Teixeira, que já é falecido já, foi o senhor que me levou para o Vasco. Ele era o olheiro do Vasco que era responsável para levar os meninos capixabas para o Vasco, né, para poder fazer teste. E todo ano ele levava de 5 a 6 meninos, né? Eu acho que já tinha um pedido do próprio clube, né? A não ser que fosse um menino muito diferenciado, mas geralmente quando o seu Nelson Teixeira ia para o Espírito Santo, ele buscava sempre levar um goleiro, né? E a parte de zagueiro, né? Atacante era muito raro, ele levava mais meios campos mesmo. Mas a prioridade dele era goleiro e zagueiro.
E eu fui escolhido nessa Copa Gazetinha para fazer um teste no Vasco da Gama, isso em 1984. Tá? Aí, em dezembro desse ano, eu já fui fazer o teste no Vasco, passei, né, para o infantil do Vasco da Gama, tinha 14 anos, e no ano de 85 eu já comecei a vestir a camisa do Vasco, no infantil. Sub-15, né? Hoje é sub-15. Essa época era infantil. Era infantil, né, Carlos? E assim, a gente deu uma pesquisada na sua biografia e você frequentou as categorias de base da seleção brasileira também, né, Carlos? Também. Tem muita história em cima disso tudo, né? Assim, só voltar um pouquinho eu estava falando do seu Nelson Teixeira, né? Sim. Porque foi o senhor que me levou para o Vasco. Ele levou o Giovani também para o Vasco, né? Ele era o observador do Vasco, mas, por exemplo, o Sábio ele levou para o Flamengo, por causa da família, que eu acho que era flamenguista. Sim. Mas como ele tinha muita qualidade, né, para não perder o menino, né, ele levou para o Flamengo. Então, acho que é por aí, cara. Por aí. E a pergunta da seleção de base, o que acontece? Eu joguei infantil pelo Vasco, né, a gente foi bicampeão infantil. E quando eu subo para o juvenil, não era o ano que eu jogaria, né? Jogaria o outro goleiro que estava um ano mais velho que eu, que era o Marcelo, que era capixaba também. E quando eu tenho a oportunidade de jogar no juvenil, nessa época eu tinha 16 anos, eu fui bem, cara. E eu pego a primeira seleção infantil, né? Eu tinha idade juvenil, mas servi a seleção de infantil. E daí em diante foi praticamente todas as categorias, o Everton e o Rodrigo, todas elas, cara. Infantil, juvenil, né, juniores, seleção de novos, seleção olímpica, todas as seleções, para-olímpica, né, todas as seleções eu tive presente. Maravilha, Everton, né? Que coisa maravilhosa. Rapaz, o cara começa de baixo, chega. Eu tô dando aqui as duas extremidades para o pessoal entender. Ele começou do infantil, chegou numa Copa do Mundo de futebol, numa seleção brasileira, onde tinha goleiros excepcionais na época dele, Tafarel, que era o primeiro goleiro da Copa, né? Sim. Sendo já um pouco aleatório aqui no bate-papo, Carlos Germano e Everton Marinaldo. Você do infantil a uma Copa do Mundo. Não, só em cima da sua pergunta, foi da Copa Gazetinha. Gazetinha. Da Gazetinha lá, né, rapaz? Gazetinha, descoberto pelo olheiro do Vasco, que, diga-se de passagem, tem olho de lince, Rodrigo. E o cara pegar Carlos Germano, Giovani e Sávio. Me ajude. O França também, né? França, meu irmão França fez muito gol no São Paulo. Quer dizer, Não, mas é o atacante. É o atacante. Sim. Agora chegou a informação. Depois jogou em Recife também. Sim, entendi. Existem vários homônimos, né? É verdade. E assim, você subiu pro profissional, Carlos, com qual a sua idade e o grupo que você pegou lá? Assim, a gente tinha possibilidades na época de ser, mesmo jogando pelo Sub-20, né, com 18 anos, ali 17, 18 anos, a gente já treinava no time de cima algumas vezes, né? Às vezes era necessário a gente subir para poder ajudar nos trabalhos de finalização, né? O pessoal fazia durante a semana. Mas meu primeiro contato foi em 1990, que eu já subi em definitivo porque eu estouro a idade, né? Saí daquela fase de sub-20 para a fase profissional. Então meu primeiro contrato no profissional do Vasco foi em 1990, né? Eu ia fazer 20 anos ainda. E na reserva do Acácio, né? Era o nosso maior ídolo na época. Acácio pegou bola demais. Nada mais, nada menos. Acácio, quando Luciano do Vale narrava o jogo do Vasco. Puxava Acácio. E Carlos Germano bem novinho no banco de reserva, rapaz. E depois pegou. Pois é, tem muitas coisas, muitas histórias em cima da minha passagem pelo Vasco. Histórias de desistência desistir de jogar pelo Vasco, histórias de isso. Se o Vasco quisesse me emprestar para outro clube na época de base, eu não iria, preferia voltar para casa, né, se não tivesse que jogar no Vasco. Um negócio assim, cara. Então aí deu certo, cara. As coisas foram indo, né? E o Papai do Céu lá em cima botou a mão em cima e, cara, o cara vai jogar no Vasco. Verdade. Minha gente, estamos conversando com Carlos Germano, ex-Vasco da Gama, ex-seleção brasileira, Copa do Mundo de 98.
campeão por onde passou. Copa América, Brasileiro, Carioca. Libertadores. Olha, eu vou te dizer uma coisa, é de uma satisfação, Everton, termos uma honra, uma pessoa que eu sou fã, eu vi esse cara pegar a bola, sabe? E como você bem sabe, Everton, eu também gostava de, nas peladas que eu frequentava, de ficar no gol, né? E por muitas vezes eu até no meio da pelada eu pirrai 14, 13, 12 anos vendo o Carlos Germano embaixo de um gol do Vasco ou do Brasil e me imaginava como um Carlos Germano. Mas ela acabou de dizer isso. Pois é, e agora estamos aqui de modo virtual, mas estamos... Pois é, tem umas histórias legais, né, Rodrigo? Por exemplo, cara, esse negócio de... Eu tô lá no interior de Domingos Martins, né, jogando bola com a garotada lá, os amigos de infância. E aí sempre a gente trocava, ia um pro gol o outro, aí quando eu praticava defesa eu falava que era o Acácio. Isso eu com 12 anos de idade, né? Isso eu com 12 anos foi em 1982. Quer dizer, o Acácio já era campeão pelo Vasco. Isso. Em cima daquele timaço que o Flamengo tinha, né? Em 82. É verdade. E aí, um tempo depois, cara, eu tô junto treinando do lado do cara, né? Você imagina a emoção também, né? Cara, eu era você quando eu era garoto e hoje eu tô aqui do teu lado, cara. Cara, E eu chamo a Cássio até hoje de professor, né? Porque eu aprendi muito, demais com essa passagem minha da época de base e ele sendo o goleiro principal do Vasco, né? A gente chama no linguajar do futebol, né? A bola gira, né, Carlos? Pois é. E assim, gira a favor, graças a Deus, para nos proporcionar um momento como esse, como foi também com o Mauro Galvão, que foi companheiro de trabalho, como foi Sorato, que é amigo, enfim, entre outros que estiveram conosco e vão estar também, se Deus quiser, e Ele está permitindo isso, certo? E assim, você começou a sua titularidade e o Vasco tem uma ascensão, né, Carlos? A partir desse instante, o Vasco deu uma decolada, encaixou uma equipe. Enfim, o Vasco começou a gostar de ganhar títulos, que é uma coisa que sempre... O Vasco tem um padrão que eu acho muito bonito, preto, quando é... O cinto de segurança, né? Com o listado, eu acho o preto lindo e muito decisivo, por sinal. Quando o Vasco veste esse manto aí, meu irmão, é problema para quem joga contra. É verdade. Então, assim, você conquistou seu título como profissional, o seu primeiro, que ano, Carlos? Rapaz, foi nessa década de 90, assim, Sim. No meu primeiro ano, né? Em 90, ali, quando eu subo, porque eu assino o contrato profissional, eu não sou o goleiro titular, o goleiro é o Acácio, né? E eu estou na reserva do Acácio ali, e quando chegou no final desse ano de 1990, nosso treinador era o professor Zagallo, eu me recordo, Everton, que os grandes clubes do Rio ficaram fora de uma fase classificatória do brasileiro. Então, para não entrar de férias muito cedo, fizeram um quadrangular, né, e chamaram esse quadrangular de torneio de verão, aqui no Rio de Janeiro. Né? Jogaram, na verdade, 3 grandes do Rio, o Flamengo não participou, e jogou, se eu me recordo, o convidado acho que foi o Madureira, outro time que participou. E eu joguei no lugar do Acácio. Na verdade, o Acácio me colocou para jogar. Ele falou assim: Germano, quer jogar? Eu falei: quero jogar. Porque eu ando sentindo o ombro ou o pulso, não me recordo. Eu falei: não, Acácio, já descansar, deixa eu bater um tiro de meta aí só para ver se eu entendo. Essa foi boa. Que miguezão, hein? Deixa eu bater um tiro de meta. E aí eu joguei. Na verdade, não foi praticamente o time todo principal, entendeu, o Everton? Jogaram algumas peças que estavam no banco. O Andrade, que jogou no Flamengo, sim. Na gente 90, o Vasco. Ele jogou o Tato também, que jogou no Fluminense, atacante. Tato, ponta esquerda, né? Ponta esquerda. E a gente foi campeão desse quadrangular de verão. A minha primeira passagem, assim, vestindo a camisa principal do Vasco, né? E aí depois, acabou o ano, 91 começa, em 1991, o Acácio joga o primeiro semestre, né, o brasileiro, que aconteceu no primeiro semestre desse ano, e no segundo semestre o Acácio sai do Vasco, que já tinha 10 anos de base dama, e automaticamente ele teve o passe livre, e foi para Portugal.
E eu assumo no Carioca, né, de 91, no lugar do Acácio, para participar do Carioca de 91. E daí não saiu mais, né? O que acontece, eu saí em 92 porque todo esse papo, negócio de seleção de base, quando eu termino o Campeonato Carioca no final do ano, que era no segundo semestre de 91, eu sou convocado para a seleção pré-olímpica, né? E em janeiro, lá para janeiro, fevereiro, já ia começar, eu estava na seleção pré-olímpica, né, em janeiro, fevereiro, ia começar o Campeonato Brasileiro, que era no primeiro semestre, esse de 92, que a gente não vai para as finais, entendeu? Sim. O Vasco fez um grande brasileiro, mas não conquista. E aí eu vou para a seleção pré-olímpica e o Vasco vai e repatria um outro goleiro chamado Regis, né? E quando eu volto dessa seleção pré-olímpica, o Vasco já tá bem no campeonato, já está com 4 ou 5 vitórias, 5 ou 6 vitórias, né? E não tem como o professor Nelsinho Rosa, né, que nos deixou esses dias aí, Sim. tirar o Regis e me colocar para jogar novamente. Eu tive que aguardar. E goleiro você sabe como que é, né? Para ter uma chance para jogar é muito difícil. É verdade. Para o outro. Eu só reassumo minha posição. Acabou o brasileiro, eu reassumo minha posição com o professor Joel Santana. O professor Santana volta para o Vasco e me dá a oportunidade de novo, aí eu já jogo direto. Até no início de 2000 ali eu não saio mais do gol do Vasco. Show de bola. Fazendo o ping-pong, né, Everton? Sim. De Vasco da Gama e Seleção Brasileira, e sendo de novo aleatório, Carlos Germano, a Copa de 98, na minha opinião, foi uma das melhores Copas que eu vi, meu irmão. Com relação à Seleção Brasileira, o time que o Brasil tinha, e o elenco no todo, né? Com Ronaldo Fenômeno voando, Roberto Carlos, o próprio Carlos Germano, Tafarel e companhia. Carlos Germano, como foi, meu irmão, viver e conviver com Tafarel, que para muitos, para mim também é um ícone, assim como você, pegando aqueles pênaltis ali da Holanda, rapaz. Como é que foi você dentro do campo, ali, vendo aquilo de perto? Se você puder nos transmitir isso para que a gente consiga reviver. Ao pessoal da nova geração não sabe quem é Carlos Germano e Tafarel, procura aí no Google, vá no YouTube, tem vários vídeos, sabe, para ver tem os caras não pegando nada, né? Pois é. Não pegando nada. Sabe? Só tudo. Pra ver o que era goleiro de verdade, de verdade. Carlos Germano, meu irmão, como é que foi esse dia? Rapaz, eu começo a jogar no lado do Tafarel na época, e se eu vou voltar um pouquinho só, Rodrigo. Pois não, meu irmão, fica à vontade. Tá, eu começo a frequentar a seleção brasileira principal em 93, né? Depois faço uma partida em 93, eu já estou no profissional do Vasco. E em 95 eu começo a frequentar direto a seleção. Por quê? Porque o Tafarel tinha se afastado um pouco da seleção nesse ano, de 95 e 96. Né? Depois de uma Copa América, não sei se ele teve um atrito lá com o Ricardo Teixeira. E se afastou um pouco da seleção brasileira. E eu comecei a jogar. Eu comecei a ser o goleiro do professor Zagallo, né, na seleção brasileira. Isso. Rapaz, eu começo a ser o goleiro do Zagallo ali na seleção e faço algumas partidas, né? Aí logo depois o Tafarel volta, né? Isso. Logo depois o Tafarel volta, acho que no final de 96 mesmo, acho que o Tafarel já volta a jogar, 97. E aí a gente começa a frequentar junto a seleção brasileira. Eu, o Tafarel jogando e eu ali na reserva, né? Esperando uma possibilidade. Cara, mas é uma maravilha, né, cara? Do lado do Tafarel, o cara é tetracampeão mundial, né? Você tá do lado do cara ali, aí a gente é campeão em 97 junto, né? Isso. Eu e o Tafarel. E em 98 a gente vai junto pra Copa, eu, o Tafarel e o Dida. Né? O Dida também. Cara, tinha uma maravilha, cara. Tinha esse contrapeso também, era... Porque você foi o segundo, né, goleiro, né, Carlos Germano? Eu fui o segundo goleiro. Foi o segundo goleiro. Porque que acontece, Rodrigo? Na época, quando a gente jogava a Copa América e Copa das Confederações, só iam 2 goleiros. Isso. Na Copa América foi Tafarel e eu. E logo depois da Copa América, a gente, em 97, vai para a Copa das Confederações. Vou eu e Tafarel também. Aí na Copa do Mundo, o Dida vai com a gente, né, como um terceiro goleiro. Me corrija Mas foi uma maravilha, cara. Me corrija se eu estiver errado, Carlos. Foi a primeira Copa das Confederações.
Foi essa, né? Exatamente, foi na França. Foi a primeira, né? É. E posteriormente o Mundial. E no ano seguinte o Mundial. E aqueles pênaltis lá, Carlos Germano, para não perder o raciocínio, como é que você ali com o Tafarel ali, quando terminou a prorrogação, que o Ronaldo inclusive chamou para ele a responsabilidade naquele jogo contra a Holanda, quase fez o gol contra aquele goleiro Van der Sar, se eu não me engano, Van der Sar. Meu irmão, é gol, o bicho driblou. Não, foi meu irmão. No final da prorrogação. Então, no final da prorrogação, aí vai pros pênaltis. Aí eu digo, pronto, e agora? O Brasil começa bem aquele jogo ali. Isso. Né? Bem demais, faz 2-0 e a Holanda busca o empate. Busca o empate, rapaz. E aí, pênalti, né? Pênalti. Ô Everton, eu tô te mandando uma foto aí justamente desse jogo aí, pra vocês darem uma olhada. Meio do Tafarel. Tá? Cara, que foto maravilhosa. Ó. Botar na... Eita, botar aqui. Logo depois dos pênaltis. Bota aqui, tá... Marinaldo, tá nós três aqui, não? Aqui, tá aparecendo aí a foto? Que foto maravilhosa. Um abraço de vencedores. Aparece, Marinaldo? Aparece. Vai pra cá assim? Isso. Aí? Mais perto, aqui assim? Aí? Aqui? Pronto, aí? Porque tá apagando. Pronto, aí. Pronto, aí. Ó, pessoal, essa aqui é a foto de Tafarel com Carlos Germano. Pós-jogo da Holanda. Brasil contra... indo para a final. Isso foi a semifinal de Copa do Mundo. Cara. Exatamente. O Tafarel pega 2 pênaltis aí. Contra o Cocu. Nunca mais me esqueço do nome desse cidadão. Cocu. E o outro eu não tô bem lembrado. Era os irmãos De Boer. Foi o número 7. Frank é o zagueiro, né? Muito bom. Isso. Bom. E Ronald De Boer, salvo engano. E tem uma passagem, rapaz, de uma cena que nunca mais me esqueço, que Ronaldinho pega a bola sozinho. Não sei quem foi que enviou pra ele, não sei se foi Bebeto. Que ele sai na cara do gol, rapaz, e o Davis tira a bola. O Davis, o volantão da Holanda. Foi Bebeto. Jogou na cara. Meu irmão, que o Ronaldo ia fazer o gol e o Davis tira o gol de Ronaldo, bicho. Tem outro aqui que ele mandou? Meu irmão. Parceria Mas isso daí, cara, foi uns anos atrás. Parceria. Foi um jogo amistoso que o Brasil fez na França, Brasil e Japão. E aí, como eu estava passeando lá com minha esposa, a gente foi lá visitar. Que legal. Né, fazer uma visita para eles na hora do treino. No campo acho que foi no Parque dos Príncipes. Parque dos Príncipes. Carlos Germano, me diga uma coisa. Nessa final, já que a gente está na Copa do Mundo... Aí, cara, desculpa, só que eu terminar o Rodrigo. Aí, Rodrigo, o que acontece? Passou da Holanda, cara, né, pelo que o Brasil vinha fazendo na Copa, e da forma como foi, né? Assim, o que não passou na cabeça nossa era perder a final. Isso. Né? Isso. Pelo jogo que foi ali. Holanda voando também, um timaço, só craque. Verdade. A seleção brasileira também. Foi quase a réplica daquele jogo lá de Brasil no tetracampeonato, né? Que o Branco faz o gol ali. Isso. O gol do Brasil, que também eles buscam um empate ali, 2-2, e aquela falta do Branco bota o Brasil na final. Isso. Então foi parecido. Depois desse jogo aí, é o Tafarel que põe a gente na final, entendeu? Verdade. Verdade, Carlos. Verdade. E aí, meu irmão, eu só me lembro, Everton, e todo mundo vai se lembrar que é da nossa época, que o Brasil ficou em festa, meu irmão. Nesse jogo aí contra a Holanda, o Brasil ficou em festa. Foi uma decisão antecipada, né? Infelizmente. Antecipada, exatamente. Verdade. Antecipada. Mas, infelizmente, pós esse resultado... não logramos o êxito. Nós, porque estávamos aqui e os caras guerreando lá, né? Verdade. Porque muitas histórias surgiram depois daquele jogo, Carlos, mas assim, eu que frequentei um pouquinho esse mundo também, a gente sabe que dentro de campo é muito diferente, né? Do ouvir dizer. Ouvir dizer que aconteceu isso, ouvir dizer que aconteceu aquilo. Não. As coisas se resolvem dentro de campo. Então, naquele dia, tinha uma atmosfera toda favorável para a França e uma atmosfera desfavorável ao Brasil, desde o momento que aconteceu aquele episódio com o Ronaldo. Mas, vamos caminhando para a sua carreira, Carlos Germano.
que é o que importa, né? Teve essa passagem, né? Vamos aleatoriamente. Vasco campeão brasileiro de 87. Para mim foi uma das melhores campanhas de um time carioca em campeonatos brasileiros. 97, né? 97, perdão, 97. E com um artilheiro, com o melhor goleiro, enfim, o Vasco cedeu Carlos Germano, Mauro Galvão, Edmundo, me corrija se eu estiver errado. Tem mais outro que foi para a Copa, Carlos? Não, para a Copa o Mauro não foi. Perdão. O Mauro jogou a Copa de 86, né? Isso, perdão. A Copa de 86. Mas assim, foi mas praticamente, o Everton, desse time aí, muita gente serviu a camisa da seleção brasileira. Fizeram amistosos, entendeu? Tiveram a oportunidade de jogar pela seleção. Mas para o Mundial foi você e Edmundo. Eu e Edmundo. Se tivesse... Edmundo jogando pela Fiorentina na época, né? Isso, perfeitamente. E assim, Edmundo, pelo que apresentou em 97, era para ter sido titular e vinha muito bem na Fiorentina, enfim. E o Vasco sai de um ano de título brasileiro e já encara uma Libertadores, né? Eu fico imaginando, Everton, o seguinte: tu falou aí que Edmundo merecia ser titular, e eu concordo com você, mas no lugar de quem, pelo amor de Jesus Cristo? Tem muita coisa ali, por exemplo, porque o que acontece? Você sai, assim, pegando o raciocínio de vocês dois aí, do Everton e do Rodrigo, o Brasil saiu de uma Copa de 94, tetracampeão do mundo, e praticamente quase a base da seleção de 98 foi essa, né, do tetracampeonato. E foi aquele mesmo, a única mudança que teve na frente ali foi que jogou o Ronaldo como titular em 98, e em 94 era o Romário e Bebeto. Isso. Né, em 98 era Ronaldo e Bebeto. E o Romário havia sido cortado perfeitamente. Dias antes do início da Copa do Mundo. Que gerou uma polêmica muito grande também, esse corte do Romário. Uma polêmica enorme, né? Mas, cara, o Edmundo estava preparado para jogar a final, porque teve um problema de saúde com o Ronaldo, né? Na verdade, todos eles estavam preparados, né? Mas o Edmundo, pelo que fez em 97, né? Tinha tudo para... Eu não sei se o Edmundo jogou aquele jogo Teve um jogo na Copa, que foi contra a Noruega. O Zagallo botou praticamente quase todo o time. Ele jogou contra Marrocos, Carlos. Ele jogou contra Marrocos. Ele entrou contra Marrocos. Foi, ele entrou na partida. Não foi. Porque contra a Noruega, eu acho que o Zagallo mudou quase todo o time para jogar. Mas ele não entrou, não. Ele entrou contra o Marrocos. Eu me lembro muito bem disso. E uma parte da final, né? E a final, que ele entrou, que teve um episódio com o Rivaldo. Mas a final ali já estava 2-0, né? Era quase irreversível, né, Carlos? Irreversível. Estava muito difícil pelo futebol que a França estava apresentando. Desenvolveu naquele dia, a atmosfera estava muito favorável para a França. Muito, muito. Estava, em cima de tudo que aconteceu, né, cara? O mal-estar do Ronaldo, né, assim... muitas pessoas me perguntam sobre esse episódio do Ronaldo passar mal, né, e chegar na hora do jogo jogar. Isso. Né? Então, quer dizer, o Edmundo estava sendo preparado para entrar no lugar dele. Tanto é que a escalação sai com o Edmundo. Com o Edmundo, verdade, Carlos, verdade. E depois o Ronaldo entra no vestiário dizendo que ia jogar, que estava se sentindo bem, e foi o que realmente aconteceu. Né? Mas uma coisa que eu sempre converso com as pessoas a respeito dessa final, porque você vai encarar uma França que nunca havia sido campeã do mundo, né, no seu país, né, chegando a uma final. E o Brasil, com dois momentos de desconcentração antes dessa final, que foi quando foi anunciado que o Ronaldo não jogaria, que havia se sentido mal, isso às 5 horas da tarde, na hora da nossa reunião, antes do jogo. E 1 hora antes do jogo, o Ronaldo entra no vestiário dizendo que vai jogar. Você imagina, né? A França com a faca nos dentes e o Brasil tendo essa preocupação toda. Ainda na indefinição, né? A indefinição e o mal-estar que causou ali, né? Essa desconcentração. Cara, o cara merece jogar e o cara tá fora, o cara merece jogar, daqui a pouco o cara chega para jogar e vai jogar. Aí tem aquela preocupação, pô, mas será que ele tá bem mesmo para jogar? Se teve um problema antes, né, do jogo.
Então existiu toda essa preocupação com o próprio Ronaldo, né, cara? Bem-estar. Verdade, Carlos. Perfeitamente. E E essa desconcentração, cara, Rodrigo, a gente se concentra até para jogar pelada, pra gente não errar. Não... É verdade, Carlos. É muito pesado, né, o negócio. Pegando o gancho disso aí, Carlos, quem era o seu companheiro de quarto naquela Copa? E nesse momento aí com o Ronaldo, que ele passou mal, você chegou a ver, você chegou a falar com alguém que estava perto dele? Como é que foi isso aí? Não, o que aconteceu, Rodrigo? A gente, na Copa da França, a gente ficou num local onde a gente concentrava num prédio, né? Era tipo uma chácarazinha, um sítio, né? Muito grande. A gente se concentrava nesse hotel e você andava uns 100 metros para você, passava pelo campo que a gente treinava e andava uns 100 metros para a parte onde era a área de refeição. Né? Era o restaurante que a gente almoçava, jantava, fazia lanche, tudo ali. E do lado dessa sala de refeição tinha uma parte que era só de computador. Que era um computador para cada jogador, para poder ficar ali nas horas vagas, mexendo, falando com alguém. Sei. E os rapazes tinham costume de jogar, né? Um contra o outro ali, naquela época. Eu não participava muito. Aí quando acabou o almoço, o Zagallo até comentou pra gente, ó, não fica muito tempo aí não. Quando der umas 2 horas, vamos pro quarto descansar, que logo mais é final e tal. Aí tudo bem. Eu tava no quarto com o Dida, a gente tava dividindo o quarto, eu e o Dida. Né? E quando chega umas 3 horas da tarde, 3, 4 horas da tarde, 3h30, não sei, não me recordo, o Edmundo passa no corredor gritando pelo Dr. Joaquim. Caramba, velho. Dr. Joaquim, socorro e tal. Eu, na hora com o Dida, eu falei assim, poxa, esse maluco aí acordando todo mundo, cara. Sabe por quê? Porque o Dr. Joaquim, a gente sacaneava muito ele, brincava o tempo todo com ele, né? E quando a gente deixava ele nervoso, ele começava a gaguejar. E ficava gago e começava a gaguejar e a gente perturbava o Dr. Joaquim. E o Edmundo brincava muito com ele. E nessa situação o Edmundo começou a gritar por ele. Aí, cara, tudo bem, aí passou. Quando a gente vai para a hora da refeição lá, 5h30 da tarde, que depois ia ter a pressão do Zagallo para ir pro jogo, o Dida vira para mim e fala assim, mano, o Ronaldo passou mal, cara. Passou mal. E a gente não sabia realmente, que a gente estava no quarto, né? Não sabia o que estava acontecendo. O Ronaldo passou mal e eu acho que não joga. Aí depois foi para a pressão, realmente o Zagallo falou, não, o nosso amigo sentiu mal, né? Foi pro hospital, está sendo medicado, preservar a saúde e tal, tudo mais. Vai jogar o Edmundo. Aí a gente foi para a França. A gente sai da Tilesière, uns 40 quilômetros de Paris. A gente chega no estádio e na hora que a gente está trocando de roupa ali, o Edmundo já se preparando para o jogo, o Ronaldo entra no vestiário dizendo que queria jogar. Caramba, bicho, que situação. Aí concentração ali, né? Ele vem direto do hospital dizendo que iria jogar. Caramba. Não tem como barrar um homem desse, né, Carlos? Cara, fica difícil, porque assim, se o cara chega dizendo que... Exemplo, qual foi a reação de Zagallo aí? Não, o Zagallo falou que não ia, que primeiro ia ter que conversar com os médicos. Sei. Né, para tomar uma decisão, porque ele pedir para jogar assim, não jogaria. Primeiro, mas aí conversou com o Dr. Lídio, Dr. Joaquim na época, né, com o pessoal da CBF mesmo, Ricardo Teixeira, a turma toda lá que estava presente, e o Ronaldo foi pro jogo. Deve ter, com certeza não teria problema, né? E aí assim, Everton e Carlos, suponhamos que a comissão técnica naquele momento barrasse Ronaldo. E se perdesse, ia botar a culpa em quem? Então fica um negócio... É difícil, eu acho que nenhum treinador tira, assim, com o aval médico, né? Acho que eu não teria nenhum treinador do mundo que tiraria o Ronaldo daquela final. Se barrasse, ia ser briga mesmo, ia ser de não manter. Existe a possibilidade dele ser barrado naquele o melhor jogador do mundo. O melhor jogador do mundo, artilheiro do Brasil na Copa. Enfim, impossível um treinador ter peito e dizer, não, ele não vai jogar não. Ele vai aguardar e vamos ver o que é que acontece no jogo. É quase impossível. É difícil. É difícil. Mas enfim, pós-Copa do Mundo, Carlos Germano, tivemos a conquista do Vasco da Copa Libertadores. Eita, essa aí que foi peso. Essa aí foi uma maravilha. Então, assim, a gente acompanhou, certo? E eu sou o tipo de cara que gosta de ver vitórias de clubes brasileiros, principalmente em cima de argentino. Sei que não foi contra o Barcelona de Guayaquil, mas a gente acompanhou, torceu e vibra, cara, com o que acontece com os clubes brasileiros.
Quem torce contra, problema, entendeu, Rodrigo e Carlos? Mas eu gosto de ver clubes brasileiros levantando aquela Taça Libertadores, que você teve a honra de levantar, Carlos. E assim, uma equipe maravilhosa, né? Que o Vasco conseguiu montar nesse momento. Rapaz, aí eu volto, né? Eu volto da Copa. Eu começo a Libertadores, a gente começa ali o ano, a Libertadores, depois tem um período que eu vou para a Copa, né? Só que quando eu vou para a Copa, tem mais um jogo da Libertadores que eu não participo. Eu já estava na França já. Foi Vasco e Grêmio. Quem joga esse jogo é o Caetano, não sou eu. Certo, né? Caetano, é verdade. E aí terminou esse jogo do Vasco e Grêmio, o Vasco já foi no grupo, naquela sequência do mata-mata. Aí a gente passa pelo... Já havia passado pelo Cruzeiro no mata-mata, aí essa do Grêmio não joga, o Caetano a gente passa pelo Grêmio, aí para a Libertadores, né? Só para depois da Copa continuar. Só que eu chego da Copa, cara, e sem jogar já mais de 40 dias, cara, uma semana depois, ou 4 dias depois, eu já fiz um gramado para jogar contra o River Plate, né? Já é a semifinal da Libertadores da América. Né? Mas foi uma grande conquista, uma conquista de... O Vasco era um grande, assim, tanto o Vasco como o River Plate eram duas grandes equipes, né? E o Vasco por ser seu centenário, né? Quer dizer, foi uma festa em dobro para o torcedor vascaíno. E fica mais registrada para ser marcada para sempre, né? A gente não começou tão bem a Libertadores, a gente começou tropeçando aí nos 3 primeiros jogos, a gente empata 1 e perde 2, né? E a gente decide em São Januário, os 3 jogos de volta, o Vasco ganha 2, empata 1 e passa para as fases de mata-mata. O Vasco, Everton e Rodrigo, pega no mata-mata os 3 últimos campeões da Libertadores. Foi Cruzeiro, Grêmio e River, né? River Plate. Então foi um teste para cardíaco aí, a primeira fase, assim, entre aspas, né? Foi uma coisa mais suave, mas depois veio o osso, né? O osso. E que osso, né? E que osso. Mas chegando à final, a gente já dá um pulo para a final, o time do Vasco era, pelo menos em termos gerais, a gente percebia que era mais equipe do que o Barcelona de Guayaquil, mas isso dentro de campo tem que ser transformado em resultados, né, Carlos Germano? Em resultados. Todo esporte é dessa forma, né? Não adianta você chegar em São Januário e achar que eu não vi o Barcelona de Guayaquil jogar como eles jogam. E se os caras chegarem à final, alguma coisa tem. Não, tem muito mérito. Muito mérito. Os caras não caiu no colo deles, vocês vão lá jogar contra o Vasco à final, não. Eles passaram por outras grandes equipes também. E quando chega a final, por exemplo, São Januário, se você relaxa, de repente até para um time inferior, você toma um placar de derrota ali, depois você não consegue mais virar, entendeu? Mesmo tendo uma equipe superior. Mas o Vasco estava muito bem concentrado, cara. O Vasco tinha uns jogadores experientes ali que ditavam o ritmo, né? O caso do Mauro Galvão, o próprio Valber, né? Quando entrava. Valber. Tinha jogadores experientíssimos ali que faziam diferença. Luizinho Quintanilha. Isso, Juninho Pernambucano, então, que é um... Tinha uma turma boa mesmo. O time era muito bem preparado pelo professor Lopes, né? Cara, que é um time de vencedores. Foi feito um elenco de vencedores, não foi um time, né? Não foi da noite pro dia. Foi você montar um time de futebol hoje em dia. A formatação do Vasco foi... Exatamente. Não quer dizer que você vai pegar os melhores jogadores e você vai ter um time de futebol, né? Isso. No futebol, as coisas não são assim. Primeiro você tem que ter recurso e depois buscar as peças certas para a sua equipe. Carlos, antes de chegarmos à final, as pessoas aqui no nosso chat, Dion mandando um grande abraço para todos nós aqui, em especial para você, nosso amigo Jorge participando aqui, mandando um grande abraço, Tiago Costa mandando uma boa noite para todos, dizendo que você é um dos melhores goleiros que já existiu no Brasil, certo? Nosso amigo Beto Marinho, que está em Alagoas nos prestigiando, é vascaíno também.
Tá dizendo que é uma honra estar escutando, infelizmente não vai poder lhe abraçar. Mas sinta-se abraçado por todos, Carlos. Pô, obrigado, eu agradeço as mensagens. É sempre muito legal, né, cara, você poder tá falando no esporte que mexe com a paixão do nosso povo, né? Que é o futebol, é o nosso carro-chefe aqui no país. E o brasileiro veste essa camisa da melhor maneira possível. E mandar um abraço para todos eles aí, cara, de coração mesmo. Quem sabe, né, Everton, futuramente a gente não possa estar junto aí, sentado aí na mesa e batendo. Ô, rapaz! Não, vai ser uma honra. Comendo um amendoim, rapaz, tá vendo aí? Ele decorou amendoim. É verdade. Tá vendo aí? Na verdade. O amendoim, acho que ele gosta, né? É um cara que. Pela risada, assim, ele degusta. Carlos, o 90 Minutos Podcast, Carlos Germano, é o primeiro podcast de futebol da Paraíba. Pra gente é um orgulho muito grande. A gente tá engateando ainda nesse projeto, embora já passou por aqui o seu amigo, colega Mauro Galvão, Sorato. Dentre Edson Ratinho, ex-São Paulo, né? Dentre outras figuras, agora você, né? Dentre outras figuras do seu quilate, né? E Everton, também deixar aqui gravado nisso aqui, vai ficar gravado no YouTube, né, no Instagram, iremos fazer os cortes, mas falar um pouco da humildade do Carlos Germano também, cara, bicho. Assim, eu sou suspeito para falar que o que eu perturbei de Carlos Germano foi brincadeira. Esses dias foi, miséria. No bom sentido, né, cara, no bom sentido. Eu sabia que ele estava, você tem me falado, né, Carlos, que estava em trânsito, trabalhando, e ia chegar justamente no dia 1º. E, cara, eu disse, a ansiedade de tê-lo conosco foi tão grande, posso marcar esse episódio pro dia 1º? Mas se eu soubesse que a folga, enfim, não tinha feito hoje, ia ser semana que vem, viu, Carlos? Não, tá tranquilo, cara. Eu fui para Brasília no final de semana passado, pegou um evento lá a gente pegou alguns eventos, né, na torcida vascaína e tal, e fui o Nélio do Flamengo e foi o Marcelo Ramos, né, que jogou no Cruzeiro. Sim, sim. São Paulo. E a gente foi fazer um evento lá em Brasília com alguns amigos, né? A gente dividiu as equipes lá de Vasco, Flamengo, e fez uma brincadeira legal. Eu costumo ir muito, cara, viajar muito aí pro Norte e Nordeste, né? Principalmente com a torcida vascaína e principalmente com o meu amigo Ronaldo Angelim, cara. Pô, que legal, cara. O Ronaldo Angelim é um dos grandes amigos, cara, que eu fiz aí na... Esteve com a gente aqui semana passada, a semana repassada. 15 dias. Faz 15 dias hoje. Época diferente, mas assim, eu sou mais velho que o Ronaldo, mas assim, é um cara muito querido meu, cara, assim, amigo mesmo. E o Neto Caraúbas, né, cara? A gente faz bastante evento aí. Sim, Neto Caraúbas. É bem legal, cara. Grandes amigos que eu fiz, cara. Vamos mexer o doce, viu, Carlos? Pra você vir aqui, cara. Quando a gente tiver maiorzinho, sabe, Carlos, assim, nosso podcast, a gente pode bancar sua vinda pra cá, né? Ou irmos até o Rio de Janeiro fazer um pool de podcast durante uma semana. Com certeza. Vai ser uma honra. E vamos levar isso aqui, ó, por favor. Manaldo, vamos levar uma caneca dessa personalizada, viu, Carlos? Isso. Pra você. Bonita, certo? Personalizada. Do nosso podcast. Estamos devendo já um monte de canecas, viu, meu irmão? Vai ser legal. Mas diz que para o bom jogador tem que estar devendo, né? Para correr muito, né, Carlos? Tem que estar devendo. Então. Não, cara, não tem jeito não. Então, a gente muito bom, não. Mas vamos correr mais. Está devendo para correr mais para chegar lá, irmão. E vamos falar um pouquinho do Mundial, Carlos Germano. Vasco chega ao Mundial de Clubes para disputar uma coisa inédita, né, para o clube, e contra um timaço que é o Real Madrid. Como foi esse jogo para vocês? O Everton, esse jogo era o jogo da nossa vida, né? Sim. É o jogo da vida do vascaíno. E a gente enfrenta uma grande equipe, que é a do Real Madrid. A gente tem 2 tempos distintos nesse jogo. A gente tem um primeiro tempo um Real Madrid melhor do que o Vasco, né, atacando bastante com o Roberto Carlos, aquela turma toda ali, Raul, né, Redonda, tinha um timaço, cara, Sábio. E entra no segundo tempo, o Vasco amassou o Real Madrid não passou do meio campo. Pisou mesmo, de verdade. A gente consegue um empate e por várias situações a virada.
Nos pés do Ramon, nos pés do Felipe. Eu lembro desse várias lance. situações aí com possibilidade de vencer a partida. No único lance de descuido nosso, ali na final, a gente toma um gol de virada, né? E aí... Mas foi uma pena porque o Vasco merecia. Foi um jogaço. Verdade. Nós lembramos esse jogo, eu inclusive vi algumas partes hoje, Rodrigo. Esse lance de Felipe foi um lance, se fizesse esse gol, Carlos, eu acho que era uns 3-1 pro Vasco. Tinha matado o jogo. Ele entortou, na verdade o Felipe entortou o Panucci, né? Que era da seleção italiana. Isso. Né? Lateral, o cara tá procurando ele até hoje. E aí ele tem aquela chance, né? Ele corta o cara pros dois lados e bate aquela bola que passa aí 10 centímetros ali da trave, né? Cara, se entra aquilo ali, era 3-1, tranquilo, Vasco campeão do mundo. Poxa. Mas infelizmente o futebol tem uns revés. Verdade. Revés estranhos, né? É verdade. Mas, cara, Carlos, eu infelizmente temos que dar, né?